Eu tô no horário de intervalo, comendo a minha marmitinha e vendo um vídeo aqui de uma mãe. Ela postou um vídeo achando que todo mundo iria aplaudir o formato dela de pensamento. Ela tem um filho autista que fez com que a professora se demitisse e os pais fizessem um abaixo-assinado porque os filhos estavam correndo risco de agressão física, porque a criança dela bate, morde, agride, dá chute, dá coice e interrompe todas as aulas. No primeiro vídeo ela fez um desabafo dizendo que o filho dela ele é agressivo, ele não está sendo acompanhado pela escola, patati patatá, aquilo que toda mãe de criança especial fala. No segundo vídeo ela vem com um semblante mais calmo, mais tranquilo. Quando ela foi criticada por centenas de mães, ela vem com um semblante mais tranquilo, com uma voz mais pacata, dizendo que o filho é intenso e que as professoras deveriam trabalhar por amor. Eu acho muito fácil que seja jogada nas escolas a responsabilidade que o governo não consegue ter, que é de tratar crianças especiais. E eu percebo uma turma, por exemplo, com 30 alunos, onde 5 tenham necessidades especiais, os outros 25 não conseguem ter aula. Eles interrompem. Eu já tive na turma da minha filha um aluno com necessidades especiais que os pais não aceitavam que ele era problemático. Ele tinha um problema com a sexualidade muito ativa, ele tinha um problema com a agressão muito ativo, todos os dias ele agredia alguém. Ele tinha um comportamento surreal, ele não sentava durante a aula, ele interrompia o tempo todo, ele gritava, ele empurrava, ele mordia, ele batia, ele passava os alimentos nos órgãos dele. Tudo isso uma criança com 10 anos. E aí eu pergunto para vocês, o que as professoras têm que fazer com os outros 25 alunos que não conseguem aprender porque estão sendo prejudicados? Porque hoje nós temos em todas as turmas autistas, né? Leva no médico, às vezes a criança tem um comportamento ruim e eu não tô aqui para falar de nível 2, de nível 3, de nível não sei o que. Eu tô aqui para falar que crianças com comportamentos ruins estão sendo atestados como autistas. E eles chegam na sala de aula e eles aterrorizam a turma toda. E as professoras têm que trabalhar por amor. Sendo agredidas, mordidas, tendo aulas interrompidas. Crianças que não têm a mínima noção de convivência com outras crianças, que passaram fechadas até os 6 anos. As mães simplesmente largam na escola e falam, agora você tem que incluir o meu filho na tua aula. Essa é a realidade. Eu entendo que as mães de crianças com necessidades especiais, elas lutem por direitos, elas lutem, mas o problema é que as mães que não têm filhos especiais, elas têm que se calar, porque senão elas são taxadas de preconceituosas. Eu passei por isso com a minha filha e eu tive que brigar e muito com a escola para que fosse resolvido. Por quê? O menino tinha um comportamento extremamente agressivo, o menino não tinha limite, não respeitava a professora, coitada da professora, com medo de ir pra rua, tinha que ficar quieta porque ela ia pra rua. E a escola, nenhuma escola consegue gerenciar crianças agressivas, isso não existe, nenhuma escola está preparada, a menos que coloque uma sala toda revestida com algum material para que a criança se soque lá dentro. Porque é isso que eles fazem, eles batem a cabeça na mesa, eles batem nos colegas, eles arrancam coisas, eles mordem coisas, eles tiram as próprias roupas e as crianças que estão ali não estão acostumadas com isso. E a própria criança também não está acostumada a ouvir um não, a ficar sentado. Como que você dá aula para 30 crianças sentadas, sendo que 1, 2, 3, 5 são especiais e não querem sentar, não querem ouvir limites? Como que você faz isso com o teu filho? Eu entendo que a gente tem que incluir as crianças especiais, mas estão excluindo as crianças que não têm necessidades especiais. E essa mãe, a forma que ela falou, porque as professoras têm que trabalhar por amor. Professor não é valorizado no nosso país, querida. Professor ganha salário mínimo. Professor não teve teto aumentado. Você quer que as pessoas trabalhem por amor quando muitas vezes você está sobrecarregada e não aguenta teu filho em casa. Essa é a verdade. Criança que agride, criança que tem comportamento explosivo, criança que grita, A gente presenciou centenas de ações assim durante o ano passado na escola da minha filha. E de tanto eu ir lá na escola,
e falar, olha, eu não aguento mais, olha, não tá certo isso. Porque as outras mães tinham medo, porque é preconceito, porque não sei o quê. Chegou ao ponto de eu falar, se agredir a minha filha, nós vamos esperar no portão para fora e nós vamos se embolar todo mundo. Porque a mãe não tá aceitando que a criança não é normal. Infelizmente, essa é a realidade. Para conviver em sociedade, vai ter que entrar, não são 25 crianças entrar no ritmo de 5. São 5 entrar no grupo de 25 e saber conviver com 1.200, 1.500 crianças dentro de uma escola. Se não estão preparadas, infelizmente, não é hora de incluir. Infelizmente. Esse ano vai começar o ano letivo e todos os anos aumenta a quantidade de crianças especiais. Só que aí tem um outro ponto que me pega também nas crianças especiais. Crianças especiais que sabem mexer em WhatsApp, que tem rede social, o próprio TikTok, crianças que sabem dançar, que sabem brincar, que sabem interagir. Mas tem prova especial, tem atendimento especial, tem que ter paciência, tem que deixar levantar e sair da sala porque não está afim. Mas sabe mexer em celular, sabe ter rede social, sabe ter grupo no WhatsApp, sabe fazer foto, sabe fazer não sei o que, só não sabe estudar, não sabe fazer cálculo. Não pode fazer uma prova normal. Às vezes eu acho que incluir demais acaba afastando quem não precisa. E quem realmente tem necessidade especial, a gente vê de longe, infelizmente. Hoje, eu acredito, sinceramente, eu sei que eu vou ser taxada de maluca, mas eu acredito que 90% dos casos é só limite. Conheço vários casos de autistas que não são autistas. Como tenho amigas que têm filhos autistas, que têm necessidades especiais, que acompanham, que as mães se dedicam, que as mães estão procurando tratamento, que não simplesmente soca na escola com um atestado de autista e fala, ó, se vira, pro. E vocês, as outras mães aí, se virem também que o meu anjinho tem que ser incluído em tudo. Aí essa mãe veio, fez um desabafo detonando a escola, porque a escola pediu que o menino se retirasse, que ela trate o menino para depois colocar na escola. Aí ela veio sabatinando a escola, é a professora, que pediu demissão porque não aguentou. Os outros pais todos se reuniram para pedir que o menino saia da turma. E aí o que aconteceu? Ela veio e fez um novo vídeo pedindo inclusão, com o tomzinho diferente, dizendo que o filho não está sendo incluído, que o filho está passando preconceito, que o filho é intenso. Intenso é uma palavra ridícula para uma criança que agride colegas, que morde colegas. Para crianças que têm a parte sexual aflorada, como muitas acontece. E as mães dos outros alunos têm medo de colocar a cara a tapa e falar, olha, fulaninho tá mostrando o pintinho lá na aula. E não tá certo isso. A gente já passou por situações assim, do menino mostrar o órgão genital. A minha filha nunca viu um órgão genital na vida, mas na escola, porque a criança tinha necessidades especiais. Que escola que tá preparada para isso? Tem que ter um aluno, um professor para cada aluno, só que eles não ficam sentados. Eles não ficam quietos. Eles levantam, eles interrompem, eles agridem, eles gritam, eles batem, eles quebram, eles tomam as coisas dos outros. Um episódio, vocês imaginem, como mãe de menino, um episódio onde o menino pegou o salgadinho, abriu a calça e enfiou dentro, e esfregou e veio trazer para as colegas comer. É um autista. E a gente tem que dizer que é inclusão, que a gente tem que achar lindo. Eu, particularmente, não acho lindo. Eu mandei resolver com a mãe. Se não resolver, quem vai resolver sou eu. E entra todo mundo na sabatina. É pai, mãe, criança, todo mundo. Porque a escola não sabe mais o que fazer. E na escola da minha filha, a professora tinha medo de ir pra rua. Essa mãe do vídeo fez com que a Pro se demitisse. A Pro não aguentou o peso de ter um aluno tão irritado, tão incontrolável, que ela se demitiu. E os pais com desespero. E aí você escuta, troca de escola. Aí os alunos que não incomodam, foi o que eu falei pra professora no passado. A minha filha, as melhores notas, um dos melhores comportamentos da turma, ela tem que sair da escola ou trocar de turma por conta de um menino que tem notas baixas, que não obedece ninguém, que não faz dever de casa, porque quem se sente incomodado que saia. O problema fica. As pessoas prejudicadas saem. Esse é o nosso país. Começamos o ano letivo dessa maneira e salve-se quem puder.